Hoje estamos aqui num programa especial, especialíssimo, porque eu tô aqui com um dos caras um dos primeiros a me contratar, né, o Ari, um cara que a última posição dele, depois ele ficar mais tranquilo só investindo, foi de diretor global de melhoria contínua, né, em Nova York, ele ficava sediado. Então, prazer, Ari, estar aqui com você, muito especial. Queria que você começasse contando um pouco da sua história pro pessoal lá que está nos assistindo. Bom, muito legal estar aqui, Vigílio, agora vendo essa sua casa nova aí, a FM2S, prazer grande poder contar essa história, que eu acho que é bem fácil, né, da gente contar, depois que a gente viveu e que a gente efetivamente acredita. Muito legal estar aqui. Bom, antes de chegar lá em Nova York, então, minha história é fácil de contar, porque vocês vão ver que a maior parte do tempo dela foi numa empresa só, mas antes eu sou baiano, sou formado em administração de empresas lá em Salvador, e minha primeira experiência corporativa foi numa barraca de praia, né? Então, é verdade, eu trabalhava aos finais de semana e feriados, né, não tinha aula, então eu ia para essa barraca de praia, onde eu era o caixa, né, responsável lá pelo atendimento, pela grana lá o CFO da barraca, o CFO da barraca de praia. Essa foi a minha primeira experiência. Depois eu fiz um estágio num banco também em Salvador, né, ainda obviamente estudando, estagiando nesse banco, num atendimento, numa central de atendimento, num call center, né? Naquela época ainda não existiam as unidades de resposta audíveis, as URAs, né? Então era tudo, vamos dizer assim, uma pessoa ali informando saldo, enfim, uma porção de coisas. E depois entrei nessa grande empresa lá atrás, né? E passei quase 23 anos da minha vida trabalhando nessa mesma empresa, exercendo várias funções diferentes, 15 anos desses 23 anos na área comercial, vendas e trade marketing, e acabei parando lá em Nova York, nessa posição global de melhoria contínua. Acho que muito por um trabalho que a gente fez aqui no Brasil, num grande centro de serviços compartilhados dessa empresa, que onde nós nos conhecemos, né? E assim, o que é interessante comentar é que as pessoas sempre nos perguntam, muita gente dos nossos alunos e dos nossos assinantes, enfim, todo mundo que nos assiste, que, poxa, melhoria contínua não é uma coisa só da indústria. E aí eu sempre uso esse exemplo que você ajudou a criar lá de, não, peraí, estamos trabalhando em serviços compartilhados, vamos fazer isso, melhorar todos os processos, organizar, automatizar. Então, como é que foi como você enxerga um pouco a melhoria na parte, o método em si, assim, na parte de vendas, na parte de serviço, na parte de indústria que você acabou depois no final da carreira? Depois de tanto tempo assim, eu não consigo me imaginar ou imaginar uma grande companhia sem, obviamente, a implementação de um método, né? E pode ser o método A, B, C, quer dizer, o melhor método é aquele que você efetivamente consegue utilizar para gerar resultados, né? Não adianta nada a gente ter um monte de métodos X, Y, Z, várias coisas bonitas e tal, mas é bonita no PowerPoint, é bonita numa ferramenta, mas que nunca é implementado, não vale de nada. Então, o melhor método é aquele que você efetivamente utiliza, né? E essa história do método, quer dizer, começou desde o início, né? Logo quando eu entrei nessa empresa, obviamente ainda, né, aprendendo um pouco a questão básica do PDCA, das reuniões de acompanhamento, né, que são coisas, hoje olhando, muito básicas, mas essenciais para que você tenha efetivamente uma gestão da rotina, né? E essa história do método foi uma maneira que eu me encontrei nessa companhia que eu trabalhava, fazia essa coisa com as pessoas, né, de tirar você da sua zona de conforto e te colocar numa área completamente diferente. Então, imagina que eu estava como diretor de vendas, né, nessa companhia de uma determinada regional e fui convidado para assumir o centro de serviços compartilhados. Uma mudança de 180 graus. 180 graus, uma mudança grande, né? Então, imagina, eu saí do meu dia a dia de acompanhar volume de vendas, da área comercial e tudo mais, e partir para administrar um centro com 700 pessoas, olhando contas a pagar, contas a receber, contabilidade, supply chain, RH inteiro, né, que lá a gente chama people, enfim. Então, um monte de coisas. E o primeiro dia que eu sentei nessa cadeira, eu falei assim, cara, o que é que eu vou fazer aqui? Né? Imagino.
Então, duas coisas para mim que eu tinha como verdade absoluta. Eu falei, o que é que eu posso agregar aqui, né? São duas coisas. Eu posso agregar, obviamente, com a questão de gestão e com a questão de pessoas, né? Que se a gente olhar, né, em qualquer dessas figuras que a gente olha e tal, de qualquer operação de qualquer empresa, deveriam ser, obviamente, os pilares, ou assim, a fundação que vai sustentar essa empresa. Eu não vejo uma empresa hoje sem pessoas, ou uma empresa hoje, obviamente, de sucesso, funcionando bem e tudo mais, sem pessoas engajadas e sem uma gestão apropriada, né? E foram essas duas, vamos dizer assim, esses dois, né, essas duas fundações, assim, esses dois pilares, de pilares que eu pude mais contribuir nessa minha gestão lá. Foi um resgate um pouco da definição dos processos, de definição das rotinas e, obviamente, de ter as pessoas corretas nas atividades corretas e pessoas engajadas, né? E assim, acho que uma coisa que o Ari me ensinou muito foi essa questão de pessoas nos projetos e no método. Até então, eu tinha um viés muito grande de especialista. Acho que todo mundo que mexe com melhoria, a maioria acaba sendo especialista. Pessoas sendo muito boas em ir lá fazer o projeto, falar que tá todo mundo errado, ele tá indo tendo a super ideia, porque ele correlaciona dados, esse tipo de coisa. O que o Ari, assim, foi um breakthrough na minha vida e que ele mostrou que o negócio dava certo, foi pessoas, né? Como engajar as pessoas, fazer todo mundo trabalhar no método. Eu não sei se você que está assistindo tem noção do desafio que a gente participou, assim, que o Ari liderou, que foi isso, poxa, tem aqui 700 pessoas, eu preciso reduzir para tornar a empresa mais eficiente, eu preciso aumentar o engajamento para dar mais resultado, eu preciso bater metas super agressivas. Aí você, de repente, 1 ano, 2 anos depois, você tem lá batendo 100% das metas, coisa que era historicamente difícil acontecer nessa diretoria. O pessoal extremamente engajado, o turnover abaixo de 2 dígitos, né, a rotatividade de pessoas muito pequenas, e todo mundo da parte de melhoria de processos, belts, enfim, todo do PDCA aos belts, animado, porque tinha a tranquilidade e o tempo para poder trabalhar da maneira correta. Como é que esse segredo, assim, acho que porque o nosso, principalmente se for da engenharia, sabe zero de gestão de pessoas. Então, acho que, tô falando por mim, assim. Eu acho que o primeiro ponto foi falar o seguinte, como eu vim de vendas, né, então uma das coisas que eu falei, bom, eu deixei de vender esse que é o produto principal da empresa, mas eu vim para um centro de serviço que eu agora preciso vender serviços para essa empresa que é tão exigente. Afinal de contas, a nossa unidade ela se relacionava com todas as unidades da empresa, né? Todas as indústrias, todos os centros de vendas aqui no Brasil e fora do Brasil, né? Então a gente precisava vender esse serviço. Apesar de literalmente as áreas não pagarem, não existia alocação de custo para as áreas, mas a gente começou a criar consciência interna do centro que, gente, a gente aqui vende serviço, né? E para que a gente tenha os nossos clientes satisfeitos, os nossos serviços precisam ser de qualidade, né? Então, os nossos acordos, né, os SLAs que a gente fazia, enfim, tinham que ser muito bem definidos e a gente está preocupado em atender o cliente, né? Então, assim, os nossos processos são importantes, os padrões são importantes, tudo isso é muito importante para a sobrevivência de um centro no longo prazo, né? Afinal de contas, a gente precisa dar sustentabilidade a isso. Mas nada disso, a nossa vida vai ser muito mais difícil se eu não tiver os meus clientes satisfeitos, né? Então, um dos desafios grandes que a gente teve foi saber o seguinte, qual a medida da flexibilização, né? Porque o cliente quer tudo para ontem e tudo da melhor maneira possível. Você tem todo um processo a ser seguido. Processos esses que são, inclusive, processos legais, né? Que você não pode deixar de cumprir prazos em algumas áreas, ou pagar fornecedores, senão você para a empresa, enfim, N coisas. Então, assim, a primeira questão para efetivamente colocar todo mundo numa mesma direção, que esse eu acho que é um dos principais pontos de uma liderança, é como você alinha a sua equipe, o seu time, a sua unidade para trabalhar em linha com o que é o direcionamento da empresa, né? E essa foi a maneira que a gente encontrou. De dizer o seguinte, a partir de hoje a gente vende um produto que é muito importante para um cliente muito exigente, que é aqui a nossa empresa. Então, é criar essa mentalidade de ser o atendimento, né?
da gente precisar conquistar e reconquistar aquele cliente a cada dia. E assim, o Ari participou de um projeto, acho que poucas vezes eu vi alguém na posição de diretor bater no peito e assumir uma bronca dessa. Que era o seguinte, quando ele acessou, quando ele chegou, ele viu que tinha uma infinidade de sistemas legados, né, sistemas herdados lá, puxadinhos para cá, puxadinhos para lá, cubos, BIs e uma série de coisas. E para ajudar nisso, ele conseguiu identificar que tinha também um caminhão de macros que envolviam, que estavam criados, né? Cada área tinha um macreiro, né? Um apelido que a gente dava para o cara que sabia fazer macro e saía fazendo um monte de planilha e macro. O Ari parou e falou, não, pessoal, precisamos melhorar isso, vamos desligar essas macros e fazer as coisas andarem no processo correto. Doeu? O que você achou? Doeu muito isso ou não? Deve ter sido uma gritaria. Eu acho que isso, obviamente, acontece ao longo, à medida que a gente vai entendendo um pouco mais o negócio, mas, assim, os incêndios, eles existem e sempre vão existir, né? Então, uma coisa também que é muito importante é você se preocupar com as coisas que são efetivamente urgentes, daquelas coisas que são importantes, né? Então, assim, essa diferenciação coloca você numa linha do tempo e dá para você fazer um cronograma, porque essa história da macro, que você lembrou bem aí, não é uma coisa sustentável, né? Imagina, num centro de serviço com 700 pessoas, você tem algumas pessoas que sabem, né, que são usuários avançados de Excel, que fazem a macro, mas onde é que está registrada essa macro? Na cabeça. Muda uma legislação, muda uma alíquota, muda alguma coisa, quer dizer, a pessoa para alterar isso numa macro, muda uma... Então, assim, é uma coisa que você vê que tem uma data de vencimento, né? E você corre um risco grande, porque você pode deixar de atender uma obrigação, você pode deixar de atender uma legislação se você não tem uma coisa funcionando corretamente. Então, obviamente que isso não aconteceu do dia para a noite, é uma dificuldade grande, mas você tem que ter isso mapeado, saber de que etapa essa macro participa naquele processo e você enxergar o que você precisa modificar para tornar aquilo sustentável, né? Que, enfim, eu saindo, você saindo, o cara que desenvolveu a macro saindo, que o processo continue rodando. Então agora estamos aqui agradecendo o Ari, que esteve aqui conosco nesse primeiro vídeo, mas ele vai ficar aqui porque tem mais um vídeo que a gente está preparando para você e espero que vocês gostem bastante. Até a próxima!